Cara, que doido esse pessoal que fica sozinho olhando pra câmera e falando, né? E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Pai mesmo, pra quem não me conhece, e eu sei que eu falei que os vídeos sairiam agora toda segunda-feira. Mas é que essa semana aconteceu um evento e eu achei interessante falar um pouquinho a respeito dele. No vídeo que eu postei há uma semana e pouquinho atrás, eu falei a respeito de algumas leis que estavam em discussão, que era a licença paternidade ampliada, a licença maternidade ampliada também para casos de prematuros. Né? O link está aqui, né? É só clicar nesse videozinho que está aqui. Ele vai abrir outra janela, não vai começar a tocar agora, você pode ver depois se você quiser. Mas eu queria falar hoje especificamente a respeito da lei que foi aprovada, na verdade sancionada pela presidente, que é a da ampliação da licença paternidade. Essa licença hoje, ela é de 5 dias, pelas leis atuais. Esse projeto de lei que foi aprovado e sancionado, ele diz que empresas cadastradas como empresas cidadãs poderiam ampliar esse tempo de 5 para 20 dias, e essa diferença de 15 dias poderia ser, né, o salário pago nesse período para aquele funcionário, poderia depois ser abatido da declaração de imposto de renda. Isso é a mesma coisa que acontece com as mulheres hoje, da licença que pelos moldes normais é de 4 meses, e virou 6. Esses 2 meses a mais, a empresa paga o salário da funcionária e depois, na declaração de imposto de renda, ela pode deduzir isso do que ela pagou, do que ela deveria pagar, enfim. Isso é bem interessante, né? Para fazer parte desse rol de empresas que são chamadas de empresas cidadãs. A empresa precisa fazer um cadastro, mandar uma solicitação para a Receita Federal para poder ter esse selo, vamos dizer assim, essa autorização para fazer esse tipo de coisa. Obviamente, né, que empresas grandes devem fazer esse cadastro, provavelmente, assim como empresas que têm uma preocupação grande com a marca, porque isso deve ser bem visto, né? Isso é bem visto e deve causar aí alguma valorização da marca dessas grandes empresas. E empresas menores não. Empresas menores não devem se interessar tanto por isso, ou não deve ser tão vantagem isso. Mas ela tem algumas regrinhas, né? Eu vou pôr o link aqui embaixo, na descrição, do Facebook do Senado. Eu comecei a seguir ele essa semana depois que eu vi essa notícia, porque vários amigos meus começaram a me marcar, falar, isso aqui é sobre o que você falou no último vídeo, tal, dá uma olhada, bem legal. Eles postam, né, quando algum projeto relevante para a sociedade vai ser votado, eles postam lá, eles colocam explicação do que está sendo votado e tudo mais. Então eu não dei uma zapeada muito grande no Facebook deles, mas eu vi essas partes aqui, tinha várias coisas lá, achei isso interessante, vou pôr aqui depois para vocês darem uma olhada. Como não vale para todo mundo, é só para esses casos, também tem uma outra regrinha que é o pai que solicitar essa ampliação, porque isso tem que ser solicitado ainda, não é automático, né? Mesmo a empresa sendo uma empresa cidadã, o pai que quer os 15 dias a mais, ele tem que ir lá e fazer um requerimento. Assim como a mãe que irá gozar dos 2 meses a mais de licença, ela tem que fazer um requerimento. No caso da mãe, até 1 mês depois que a criança nascer. No caso do pai, até 2 dias depois. Então ele tem que voltar lá na empresa, fazer um requerimento e deixar. Não sei, mas eu imagino que isso deve ser possível fazer isso antes da criança nascer também. E no caso do pai, o que o texto da lei diz é que você precisaria ter passado por um curso a respeito de paternidade responsável. O que eu achei muito interessante, né? Eu não faço ideia de como eles vão fiscalizar isso. Devem fiscalizar. Essa obrigatoriedade já causa alguma coisa aí. O cara tem que ter feito, senão ele não tem direito, né? Algumas empresas dão esse curso, né? Eu mesmo fiz esse curso, um curso desses, né? De pais, patrocinado pela empresa que eu trabalhava na época que a gente teve o pequeno Padawan, e foi bem interessante, teve dinâmica com os pais, depois em outro lugar só com as mães, falou-se bastante da parte da mãe, até porque ela é que tem mais trabalho, né, na geração do filho, então era muito focado na gravidez, no período da gravidez, no parto, tudo mais, e tinha uma parte de paternidade responsável também, eu achei bem interessante. Tem uma restrição, né, no período tanto dos 6 meses da licença maternidade quanto dos 20 dias da licença paternidade, o pai e a mãe não podem exercer outra atividade remunerada, tá? Não pode fazer nada que vai ganhar dinheiro nesse período, porque é um período que está sendo dado para você ficar com seu filho. E eles também não podem ficar em creche, babá, ficar com a avó. Teoricamente, isso é o que eu tenho dito. Mais uma vez, não sei como vão fiscalizar, mas é o que está sendo dito lá como uma restrição para que esse período seja estendido. Agora que eu já falei bastante sobre
sobre esse assunto e do assunto da lei, como ela está escrita e blá blá blá, eu vou falar a minha opinião. Na minha opinião, isso é bem positivo, mas é pouco. O ideal seria que nós tivéssemos uma igualdade, tanto homens quanto mulheres tivessem o mesmo tempo de licença e que, se possível, pudessem revezar. Né? Os primeiros 4 meses a mãe fica com o bebê, depois tem mais 4 meses que o pai fica em casa com o bebê. Porque a gente tem que partir para uma sociedade mais igualitária. Tem alguns países do mundo que já são assim, que tem uma licença igual tanto para pais quanto para mães, e outros, os pais e as mães podem revezar nessa questão da licença. É claro que eu acho que isso não vai acontecer tão cedo no nosso país, né? Eu acho que a gente tem uma cultura ainda muito, infelizmente, muito machista, mas pode ser que um dia isso avance, isso chegue lá, e aí isso vai ajudar um pouco com essa questão de que tem muito empresário que diz: poxa, eu dou preferência para contratar homem do que mulher, porque a mulher corre um grande risco dela ficar fora vários meses, e aí eu tenho que continuar arcando com aquele posto de trabalho ali, não dá para eu simplesmente contratar outra pessoa, né? Em alguns casos, empresas menores. Tirando essa distinção entre homens e mulheres, tanto homens quanto mulheres teriam o mesmo tratamento ou começariam a andar nessa direção. Mas já é alguma coisa, já é uma ampliação, e eu acho que é bem legal. Eu acho que me ajudaria bastante, que nem eu falei no outro vídeo. Nós tivemos alguns problemas quando o pequeno Padawan nasceu, isso ia ajudar. Agora, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Você acha que ela é válida? Acha que não é? Acha que ainda é pouco? Acha que é muito? Que outras leis você acha que poderiam existir? Tem uma outra que está em discussão desde 2012, lá no Senado, não sei nem se foi votada já, acho que não, que é de fazer com que empresas que precisam prestar serviços para o Senado ou para o governo, elas obrigatoriamente teriam que aderir a essa questão de dar os 2 meses a mais para a mulher e os 20 dias a mais para o homem. Isso já seria uma forma de fazer um grande número de empresas entrar, porque para simplesmente participar de uma licitação ela teria que provar que faz isso. Posta aqui nos comentários, não deixe de deixar o seu joinha, deixar o seu curtir aqui no vídeo, no Facebook. Se você tiver alguma dica de tema, posta para mim, manda para mim no Facebook igual o pessoal fez, e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!